Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo? Vamos continuar justamente nosso curso, tá bom? Queridos, não se esqueça que nós já abordamos o capítulo 1, 2 e o 3. Abordamos no capítulo de número 1, a ida do apóstolo João para a ilha de Patmos, capítulo 2 e 3, as 7 igrejas da Ásia Menor. Capítulo de número 4 vai ser um capítulo onde vai começar a se desterrar. Vão começar a sair da esfera terrena. E a partir de agora, o foco começa a ser nas coisas mais celestiais. Em contrapartida, por falar em coisas celestiais, o Apocalipse capítulo de número 4 vai tratar necessariamente sobre os segredos da sala do trono. Tá bom? Por quê? Porque João começa o capítulo 4 já dizendo assim, depois dessas coisas, que coisas? Depois dele ter entregue as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Foi depois disso. Depois João diz que olha para o céu e ele diz que viu uma porta aberta. E ele diz que uma voz falava para ele, João, sobe para cá, pois eu vou te mostrar as coisas que não é que pode ser que aconteça, mas é as coisas que vão acontecer. No versículo de número 2 ele vai usar a expressão que ele foi arrebatado em espírito. E ele diz que viu um trono, e esse trono estava posto no céu. E ele diz que assentado no trono tinha um ser. Ele diz que o que assentava no trono era semelhante. Não significa que era. A expressão é semelhança. A aparência de pedra de jaspe, de sardônica, ao arco celeste que estava ao redor do trono, era semelhante a uma esmeralda. Ele diz que viu 24 tronos menores. E ele diz que assentados nos tronos possuíam anciãos. Não esqueça a expressão, anciãos. Então é isso que João viu, tá bom? Vamos comentar? Primeiro, depois dessas coisas, que coisas? Depois de João ter recebido a ordem de Jesus para entregar às igrejas. Depois, ele vai usar um verbo, arrebatar. E esse verbo arrebatar, ele aparece muitas das vezes na Bíblia, né? Aqui nós temos uma repetição do capítulo 1, porque no capítulo 1, no verso 10, nós temos, na verdade, no capítulo 1, no capítulo 17 e no capítulo 21. Foi a mesma experiência que Ezequiel teve, quando Deus o levava em espírito para mostrar as coisas espirituais, tá bom? Bom, isso é o que João está querendo dizer. E eu fui levado em espírito. Ou seja, e eu fui arrebatado. Tá bom? Aí, no capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer que foi posto um trono no céu. Aqui está o trono que domina tudo e todos. O Salmo 103, no versículo 19, diz assim, que Deus estabeleceu o seu trono nos céus e que seu reino domina sobre tudo. Esse é o trono. Esse é o trono aonde está assentado o próprio Deus. E é de lá que ele intervém na história da civilização humana. Uma outra coisa que chama atenção é que no versículo de número 3, João vai falar daquilo que seria a aparência de Deus. Deixa eu te falar algo que eu sempre falo para meus alunos em teologia. Jesus falou para a mulher samaritana que Deus é espírito. Espírito não tem forma. Espírito não tem forma. Então, nunca creia na ideia de que Deus é apenas um Senhor branco, de barba branca, sentado num trono. Deus, ele assume a forma que ele quer, né? Isso chama teofania, mas não se esqueça, Deus, ele é espírito. Então, João não teve palavras para descrever realmente o espírito que é Deus. Mas ele simplesmente diz em 2 João que ele tinha um assentado sobre o trono. E é claro que quem está em foco aqui é o próprio Deus, não é? Deus revelou o seu trono algumas vezes também para alguns. Principalmente da existência de alguns seres viventes que Ezequiel viu. Todavia, João diz que via algumas cores, destaco as 3. Sardônica, que era uma cor vermelha, jaspe, uma cor clara, meio que um transparente, e a esmeralda, que não é segredo para ninguém,
que é uma cor totalmente verde. João diz também que ao redor do trono estava um arco celeste e o arco tinha cor semelhante à esmeralda. Os meus alunos, quando eu vou fazer a exposição de Apocalipse, eu tenho uma imagem que meio que representa isso que João viu. Então não se esqueça, um trono, 3 cores, 24 outros tronos menores com 24 seres angelicais. E simplesmente no trono tinham 3 cores: sardônica, cor vermelha representando sangue, a simplesmente jaspe, cor transparente representando vestes lavadas, e esmeralda, que há quem diga que representa a cor da bendita herança ou da vida eterna, tá bom? Em Apocalipse 4:4, igual eu já disse, João diz que viu 24 outros tronos e assentado nesses tronos tinham 24 anciãos. A pergunta que eu fico a me fazer é: esses 24 anciãos, quem eles são? Será que são anjos? E eu quero assegurar para você que não são anjos. É exatamente isso que eu quero apontar. Vamos começar daqui para frente a tratar sobre alguns temas polêmicos que o curso de Apocalipse vai simplesmente tentar abordar. Primeiro, quem seriam esses 24 anciãos? Não se esqueça que a palavra trono aqui está designada para dizer que se esses 24 anciãos existem, assentados sobre esses 24 tronos menores, existe por causa do trono maior. Tá bom? Então, nós não podemos nos esquecermos disso. E esses anciãos, quem são? Resposta: esses 24 anciãos são seres glorificados, que entraram com Cristo no dia da sua morte e da sua ressurreição. Eu vou explicar isso. Primeiro, não se esqueça que em Apocalipse 3:5, Jesus prometeu para a igreja vestes brancas. E esses anciãos, eles têm vestes brancas. Em Apocalipse 2:10, faz uma pergunta. Apocalipse 2:10 deixa uma dúvida, tipo assim: será que alguém já foi coroado? Tipo assim, se nós entendemos que eles são seres humanos glorificados, como é a ideia de será que eles já foram coroados? Alguém já subiu para os céus antes do arrebatamento da igreja? Para explicar isso, eu vou precisar que você entenda 3 coisas. Como era a colheita em Israel? Porque a colheita em Israel aponta para a salvação. Não se esqueça do que eu vou te explicar. Toda vez que tinha colheita em Israel, necessariamente se tinha 3 fases da colheita. Não esqueçam, a colheita possuía 3 fases. Primeira é primícias. Segunda, a grande colheita. E a terceira é chamada dos rabiscos da terra. Como assim, Starley? Vou te explicar. As primícias era aquilo que era de melhor, ou era aquilo que deveria ser levado com o melhor nível de qualidade para o sacerdote, dado como primícias, porque era importante devolver para Deus. Isso era a colheita das primícias. Segundo, era a chamada grande colheita. É onde necessariamente tudo deveria ser arrancado. Só que você sabe, principalmente Israel, a qualidade da agricultura não tinha maquinária agrícola e coisas do tipo. Era tudo manual. Em contrapartida, não era possível na grande colheita levar tudo. Então o que acontecia? Simplesmente deveria entrar a terceira fase, que era chamada colher os rabiscos da terra, ou colher aquilo que tinha ficado da grande colheita. Primeira, primícias. Segundo, grande colheita. Terceiro, rabiscos da terra. Eu quero dizer para você que a salvação dos cristãos e a subida deles para a nova Jerusalém celestial vai ser desse mesmo jeito. Primeira, primícias. Segundo, grande colheita. Terceiro, rabiscos da terra. Antes de mais nada, quem são esses 24 anciãos? Qual a relação da colheita de Israel com eles? Primeiro, eu quero dizer para você que eles foram as primícias. No dia que Cristo subiu aos céus, Cristo já levou alguns com eles. Eu vou mostrar isso para você na Bíblia.
Então não se esqueça, eles são seres humanos glorificados e não anjos. Estão vestidos de vestes brancas. Jesus prometeu fazer isso, não é? Então a pergunta é, qual é a evidência bíblica que vai mostrar que algumas pessoas subiram com Cristo no dia entre o contexto da sua morte e o contexto da sua ressurreição? É importante você parar aí, dar um pause e pegar a Bíblia e abre a sua Bíblia, ou se você já tiver em mãos, melhor ainda. Porque em Mateus capítulo de número 27, o versículo de número 52 e 53 diz assim: e saindo, se você observar, eu não estou forçando o texto, no versículo 32 até o versículo de número 40, até o versículo de número 51, vai mostrar o dia da crucificação. No verso 51, vai dizer que o véu do templo se rasgou. No verso 52, vai dizer que os sepulcros se abriram e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados naquele dia. No verso 53, vai dizer que saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Cidade santa aqui é uma referência à Nova Jerusalém. E o que é fato é que o centurião e os que com ele guardavam Jesus viu o terremoto, e é exatamente isso que a Bíblia mostra. Que quando Jesus morreu, os corpos glorificados, que a expressão grega é soma pneumatikon, os corpos glorificados simplesmente permearam e subiram para a cidade santa. E é isso que eu acredito, que esses 24 anciãos foram as primícias daqueles que já entraram na Nova Jerusalém celestial. Segundo, quando é que vai acontecer a grande colheita? No arrebatamento da igreja. E terceiro, quando é que vai acontecer a colheita dos rabiscos da terra? No período pós o vencimento da grande tribulação. E eu vou falar sobre isso. Beleza? Explicado isso, eu quero dizer outra coisa para você. Diz assim: a ressurreição dele se deu em 3 fases. Já disse para vocês. Primeiro, primícias da terra. Lê Levítico 23, verso 10, que está falando sobre isso. Segundo, estuda Mateus 27, 53, que vai falar justamente sobre as primícias da colheita. Depois, vai falar justamente sobre o arrebatamento da igreja, que vai ser a grande colheita. E depois, os rabiscos da terra, que é uma referência aos cristãos que não vão subir no arrebatamento da igreja. Isso é a ressurreição de Cristo, e alguns santos foram a primícia. Ele é o primogênito dos mortos. A grande colheita, arrebatamento, e terceiro, os crentes que não subirem no arrebatamento. Beleza? João disse que ainda viu do trono sair relâmpagos e vozes. O relâmpago é a causa do trovão. A voz de Deus é associada ao trovão. Então vemos que é Deus quem fica falando e verbalizando no trono, anunciando uma severa tempestade de tribulação que vai vir daqui para frente. E quando é que essa tribulação começa? Capítulo 6, nós vamos abordar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Detalhe, João diz que além de ver os 24 anciãos, as cores, João diz que além de ter visto os tronos, ele diz que viu serafins. Está do verso 7 ao verso 9. Quer dizer, esses serafins, segundo Isaías, vai dizer que eles possuem 6 asas, não é? Depois, João vai dizer que são cheios de olhos. Simplesmente, ele diz que tem um trono, no trono 24 outros tronos. Ele diz que tem um arco verde e na frente desses tronos existem 4 seres viventes. Primeiro, um leão, um semelhante ao rosto de leão, de bezerro, do homem e de águia. E há quem diga que esses 4 seres apontam para Cristo revelado nos 4 evangelhos. Evangelho de Mateus, que vai apontar como rei, uma referência ao leão. O evangelho de Marcos, apontando para o bezerro, uma referência do servo. Ao do homem, apontado como Lucas. Jesus, muitas das vezes, usou a expressão filho do homem. E ao rosto de águia, apontado para o João como o Filho de Deus.
Beleza? Esse é um comentário do capítulo de número 4. Não se esqueça a ideia da tríplice salvação descrita na Bíblia. Primícias, Jesus e os santos. Segundo, o grande arrebatamento. Faça uma análise de 1 Coríntios capítulo 15. A partir do versículo de número 50, você vai ver a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. E terceiro, simplesmente os rabispos da terra para os cristãos que ficarem na grande tribulação. Queridos, o capítulo de número 5, João já começa no livro de Apocalipse dizendo que viu um livro. Agora, no capítulo 4, ele vê o trono, e nesse contexto do trono, João diz que viu um livro, e o que mais chamava a atenção de João é que ele diz que tinha um livro forte e grande, e esse livro estava selado por dentro e por fora. Esse livro é o livro do Apocalipse, que contém o desfecho final da história da humanidade. E a pergunta é, qual seria a necessidade de um livro estar escrito por dentro e por fora? Significava que a revelação ela deveria ser completa e plena, e que só um teria o poder de tirar esse selo. Quem é digno de abrir o livro e tirar os selos que estavam atrapalhando o livro a abrir? João perguntou para o anjo, e João diz que chorou muito, porque não tinha alguém nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, que era digna de abrir o livro, e nem digno de olhar para o livro, e muito menos ter audácia para desatar os seus selos. Mas João diz que um anjo se aproxima dele, em Apocalipse 5:5, e diz: João, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, nasceu e ressuscitou para abrir o livro e para desatar os seus selos. Queridos, quando Cristo resolver abrir o livro, é nesse contexto quem vai aparecer, é com a abertura desse livro, que vai aparecer a vinda da grande tribulação. Beleza? Em Apocalipse capítulo de número 5, está registrado tudo isso. O que é fato é, verso 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono os 4 animais viventes. Entre os anciãos tinha um cordeiro. Esse cordeiro foi morto, e simplesmente tem os 7 Espíritos de Deus. E veio e tomou o livro na sua mão direita. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico, e ali eles vão enaltecer. E detalhe, é eles quem vão dizer que Cristo nasceu simplesmente para permitir o período da grande tribulação. E era para isso que ele nasceu e ressuscitou. Queridos, simplesmente, em Apocalipse capítulo de número 6, simplesmente vai falar justamente sobre a abertura dos selos. Em Apocalipse, capítulo de número 6, vai falar sobre a temática dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Para isso, eu quero que você simplesmente se prepare, porque no nosso próximo encontro, vamos abordar sobre aquilo que seria o período da grande tribulação. Prepara que nós vamos falar sobre os cavaleiros e os cavalos vermelhos, branco, vermelho, amarelo e o cavaleiro preto. E como a ação desse período chamado de grande tribulação vai prejudicar aqueles que ficarem na grande tribulação. Não se esqueça, até o Apocalipse capítulo 1, onde Cristo se revela para João, capítulo 2 e 3, onde nós temos simplesmente as cartas às igrejas da Ásia Menor. No Apocalipse capítulo de número 4 e no Apocalipse capítulo 5,
que nós temos os segredos da sala do trono, não se esqueça, a igreja já foi arrebatada. Por que você fala isso, Starley? Porque a Bíblia vai dizer, a partir de Apocalipse capítulo de número 5, que os santos começaram a cantar dizendo que Cristo nasceu, foi morto e reviveu, e é digno de receber o poder, a força e a sabedoria. É assim que nós vamos acreditar, nessa linhagem de que a igreja não ficará no período da grande tribulação. Quer saber como é que vai ser o período da grande tribulação? Prepara para a próxima aula, que eu vou fazer uma análise das igrejas, que eu vou fazer uma análise de quais serão as ações dos 4 cavaleiros permitidos por Deus. Vou falar sobre o capítulo 6, os 4 cavaleiros, e simplesmente como vamos perceber qual é o método da Bíblia mostrar a respeito de como Deus irá tratar com o povo judeu, e simplesmente a abertura do 7º selo. Vamos falar sobre o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, que é o selo pior, e como vai se dar o soar das trombetas. Para cada trombeta existiu um juízo de Deus. Próximo encontro tem muita coisa, viu? Apocalipse 6, os cavaleiros do Apocalipse. Simplesmente nós vamos perceber como Deus vai tratar com os selos que Deus vai permitir vir à terra para aqueles que ficar. Vamos ainda ver a questão das trombetas sendo soadas e a abertura do 7º selo. Venha preparado para o nosso próximo encontro. Tranquilo? Deus abençoe.